Voltamos, vamos para o nosso terceiro bloco da aula de hoje. Fechamos o bloco anterior falando da execução, da pena de multa e algo de similaridade, tá? Nesse sentido. Agora nós vamos e fechamos no artigo 50. Nós vamos adentrar agora no artigo 51. O que nos remete, qual é a interpretação que nos faz o artigo 51? Conversão da multa e revogação. Então vamos analisar a possibilidade da multa ser convertida ou revogada, tá? Isso está onde? Artigo 51, Código Penal. Vamos lá? Bom, então nós temos que abordar exclusivamente o que diz o artigo. O que diz o caput do artigo? E eu sempre digo, vou dizer para vocês, talvez eu não tenha dito ainda nesse semestre. Quando nós pegamos o artigo, na norma, vamos tentar sempre interpretá-lo. E quando o artigo for de maior densidade, vamos dividi-lo. Por exemplo, no artigo 51 que fala da conversão da multa e revogação. O caput dele dá para ser analisado e fragmentado. Vamos lá. O que o senhor quer dizer? Vou te explicar agora. Então vamos lá. Quando a gente aborda a questão da conversão da multa e revogação, ou seja, vai convertê-la em algo, em situação A ou B, em pagamento A ou B, ou vai definitivamente revogá-la. Tá? Então vamos lá. O que diz o artigo? Transitada em julgado a sentença condenatória, dividimos aí, para o caput do artigo. Ou seja, a sentença, podemos começar a falar em conversão e revogação. Para isso, tem que estar transitado em julgado. Não, antes disso, a questão vai estar errada, precisamos abordar na prova, no concurso, e a interpretação está errada. Então, temos que partir do seguinte princípio. Quando falarmos em possibilidade de conversão ou revogação, a sentença tem que estar efetivamente transitada em julgado. Primeira parte do artigo. Então, transitada em julgado a sentença condenatória. A multa deverá ser considerada dívida de valor. Se a sentença transitou e a efetivação da sentença foi feita, foi estipulado um valor. E em estipulado e sentenciado esse valor, vai ser considerado uma dívida. Se nós estamos cobrando uma multa em valores, essa dívida é, por óbvio, de valor. Então, entendido. Então, depois que transitar em julgado, a sentença for efetivada, o valor ao qual a multa foi estipulada vai sim ser considerado dívida de valor. Fica ali como uma dívida a ser paga. Tá? Vai ser aplicada como? Aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública. Como é uma dívida, tá, que vai ser revertida, tá, ela vai ser baseada nas normas da legislação relativa às dívidas ativas da Fazenda Pública. Tá? Então, inclusive com aplicação de causas suspensivas, tá, de prescrição em alguns casos. Tá? Que mais adiante do conteúdo penal, um conteúdo que não é agora, vocês vão ter os detalhamentos. Inclusive também na questão processual. Tá bom? Então, esse é o caput do artigo 51. Tá? Vamos recapitular então. Artigo 51. Conversão de multa e revogação. Quando a sentença transitou em julgado, o réu foi sentenciado a pagar multa de R$1.000. A partir daquele momento, essa multa de R$1.000 vai ser considerada uma dívida de valor. Aquele réu tem uma dívida a ser paga de R$1.000. Tá? E como vai se dar esse organograma contábil perante a Fazenda Pública? Através das normas de regramentos normais que a Fazenda Pública adere, como se fosse qualquer outra dívida normal. Tá? Inclusive, sendo estipulado possibilidade de causas interruptivas de interromper a prescrição, quando houver uma falta de pagamento, etc, etc. Porque todas as questões contábeis, existe a questão da prescrição. Tá? E nesse caso, por ser uma questão sentenciada, pode haver essa interrupção em determinadas situações. Tá? Essa é a abordagem sintética que tem que ser feita no artigo 51, tá? Que fala da conversão e da revogação da multa. Dando sequência ao artigo 52. O que diz o artigo 52? Ele aborda a questão da suspensão da execução da multa. Ou seja, nós temos uma execução efetivada. De que maneira pode se dar a suspensão? O que diz o artigo? Suspensão da execução da multa. É suspensa a execução da pena de multa se sobrevém ao condenado de doença mental. Bueno, nós temos aqui um caso de fácil compreensão. O artigo 52 trata do caso específico que a multa será suspensa, ou seja, a multa foi efetivada. Ela terá sua execução suspensa se ela for aplicada em um cidadão que comprovadamente é acometido de doença mental. Por quê? Porque ele provavelmente vai ser interpretado ou considerado alguém que está inapto ou aquele que não tem suas faculdades mentais em dia. Portanto, o ato que gerou essa condenação
provavelmente pode ser um ato que não tenha uma efetivação final legal, que faz com que possa haver a suspensão da execução. Tá? Por que esse cenário? Professor, eu não entendi, está confuso. Vou explicar de novo, porque esse ponto sempre fica a dúvida. Existe uma execução possível, tá? Efetivada. Tá? Essa execução pode ter sido efetivada em alguém que talvez não tenha condições físicas e mentais de cumpri-la, porque provavelmente não sabia nem ter ciência do fato que gerou essa situação. Então, nesse caso, pode haver a suspensão da execução de multa, ou seja, que a multa seja executada e passe a ser considerada uma dívida ativa, tá? Uma dívida ativa de caráter público. Tá? Existe uma outra situação que tem que ser abordada quando se fala nesse termo, que é a questão da multa de valor reduzido. Tá? A multa de valor reduzido. Quando o valor da pena de multa aplicada for pequeno, e aqui, pessoal, eu estou falando com vocês em paralelo à doutrina, paralelo à norma penal, paralelo à lei e sanções. Estou falando da questão da convergência necessária entre doutrina, jurisprudência e leis, tá? E normas penais. Tá? Existem amplos debates que defendem que quando o valor da multa for aplicada for irrisório, ele não deve se efetivar uma cobrança judicial. A multa vai ser de R$33, estou dando um exemplo, que é o mínimo. Tá? Vamos supor, não é hoje o mínimo, hoje é mais, mas vamos supor, um salário de 937, se fosse naquela época, seria 33 e uns quebrados. Então, é uma multa irrisória para fazer gerar a máquina pública, a esfera judicial. Se entende que, nesse caso, deveria não promover uma cobrança judicial. Volto a dizer, é um entendimento doutrinário, um entendimento paralelo à regra do jogo, mas que sentenças são baseadas em normas, em leis, em jurisprudências e também na doutrina. Tá? Deixo então essa brecha aqui para fins da gente ter entendimento das possibilidades legais que o judiciário tem na mão. Tá bom? Bom, efetivando o comentário sobre a cominação das penas. Tá? Nós vamos entrar agora no capítulo 2 do Código Penal, nessa parte que fala da cominação das penas. Tá? Bom, quando a gente entra nessa parte, nós nos deparamos com o artigo 53, que fala das penas privativas de liberdade, o artigo 54, que fala das penas restritivas de direito, aí artigo 55, 56, 57 e 58, que são a seara de abordagem da cominação das penas. Bom, como dizia o filósofo, vamos começar do começo. Né? Antes de falar efetivamente do artigo 53, temos que fazer um entendimento do que significa cominação. Tá? Então nós falamos de cominação de penas. Professor, o que é cominação? Tá? É de comer? Não é? Tá? A cominação de penas, esse tem um caráter configurativo de uma significação de ameaçar com pena alguém cometa uma infração. É uma ameaça. Tá? É mais ou menos dessa linha. Tá bom? Bom, e vamos para a regra do jogo. Artigo 53. O que diz lá? Artigo 53 em regra. Penas restritivas de direito. Nós abordamos o modo penas restritivas de direito nas aulas anteriores. Mas agora nós estamos falando no caráter de conversão e exclusivamente na relação com a multa. Então, o que nós temos que entender do artigo 53, pena restritiva de direito? As penas privativas de liberdade têm seus limites estabelecidos na sanção correspondente a cada tipo penal de crime. Professor, esse troço aí está complicado. Vamos já descomplicar. Repito, as penas privativas de liberdade, ou seja, aquelas penas que têm a intenção de retirar o cidadão do convívio em sociedade, tá? Tirar o seu direito de vida, porque ele não está apto a conviver em sociedade, tem seus limites estabelecidos na sanção correspondente a cada tipo legal de crime. O que quer dizer isso? A pena privativa de liberdade vai ser baseada no crime que o camarada cometeu. Se ele cometeu homicídio, a pena do homicídio simples é de 6 a 20. Tá? Se ele cometeu homicídio qualificado, a pena base é de 12 a 30. Tá? Se ele cometeu um estelionato, um estupro, cada crime tem o seu tipo legal correspondente. Então, o que o artigo 53 quer nos dizer é que a pena restritiva de direito, ela vai ser baseada, tá, em cima do caráter respectivo da pena privativa de liberdade. Porque ela tem um caráter substitutivo. Ela vem dentro dos limites que nós abordamos na aula passada, poder fazer a substituição em sendo o cidadão ou a cidadã merecedor e tendo as características mínimas, situações mínimas de confiabilidade por parte do judiciário e da sociedade brasileira. Tá? Esse é o artigo 53.
ainda na questão das penas restritivas de direito, tá? Nós temos que analisar uma situação em específico aqui. O artigo 54 diz o quê? As penas restritivas de direito são aplicáveis independentemente da combinação da parte especial. Lembrando que nós todos somos sabedores que o direito penal tem a sua parte especial, geral e sua parte especial. A parte geral do artigo 1º ao 120, a parte especial do 121 a 361. Tá? Lembram disso que nós já falamos sobre isso. Então a pena restritiva de direito, elas vão ser aplicáveis independente da configuração, tá? Do crime ser baseado na referência do artigo da parte especial somado a um artigo da parte geral, ou seja, ou vice-versa, que tenha complementação. Tá? Enquanto nós falamos isso, nós temos que entender que as penas restritivas de direito são aplicáveis independente da combinação da parte especial, que eu disse agora. Tá? Por quê? Porque elas vão ser efetivadas através da substituição da pena privativa de liberdade, fixadas em quantidades de até 1 ano. Pena privativa de liberdade com sanção figurada com pena de até 1 ano podem ser substituídas por penas restritivas de direito, que a gente já falou lá na aula passada. Tá? E aí o artigo 55 nos traz a abordagem detalhada, sintética. Tá? Diz lá, as penas restritivas de direito referidas no inciso 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 43, que nós abordamos na aula passada, terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída. Ou seja, a pena restritiva de direito vindo a substituir a pena privativa de liberdade de até 1 ano, ela vai durar também 1 ano. Tá? E para lembrar vocês, o que dizia no artigo 43 lá? O que dizia na configuração? Tá? É aquela seção da perda de bens, a questão de multa, proibição de final de semana, essas coisas todas. Tá? Ainda, lembrando que existe a questão da prestação do serviço comunitário, tá? Prestação de serviço à comunidade, que também está no artigo 46, que também é uma opção de pena restritiva de direito que pode efetivar como substituição da pena de privativa de liberdade. Tá, pessoal? Bom, artigo 57 diz o que pra gente? A pena de interdição prevista no inciso 3º do artigo 47, que nós já abordamos, aplica-se aos crimes culposos de trânsito. Então, quando nós nos depararmos com crimes culposos de trânsito, que é aqueles crimes que não houve intenção, etc, etc, a pena de interdição prevista no artigo 3º do artigo 47 pode ser efetivada. Tá bom? Isso aqui é mais de modus operandi a comentário, porque veja bem que esse artigo 57 foge do contexto dos demais aí, quando a gente está falando. Tá? A pena de multa, artigo 58, o que diz lá? A pena de multa prevista em cada tipo legal, seu crime tem os limites fixados no artigo 49, tá? Que é aquela questão do mínimo 10 dias, no máximo 360 dias, tá? É aquelas questões todas de dias multa. Então essa é a configuração do código e do artigo especificamente falado. Bom, eu quero comentar com vocês desse bloco a questão da prescrição da multa. Prescrição da pena de multa. A prescrição da pena de... Existe prescrição da pena de multa? Existe. Como ela vai se dar? Em 2 anos, quando a multa for única, tá? Única. No mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade. Então, ou seja, a pena de multa vai prescrever em 2 anos, quando ela for única ou combinada ou aplicada com a questão da pena 2 anos mais multa. Tá? E esse período vai se dar exatamente no mesmo período da condenação da pena privativa de liberdade. Esse comentário é só para complementar. Tá? É para vocês entenderem o quê? Que existe sim prescrição em cima da pena de multa. Não é muito corriqueiro se falar nisso, mas temos que saber que existe. Pessoal, eu trago uma questão concursal em cima dessa parte que falamos agora. Tá? Qual é a abordagem? Então diz lá, referente à pena de multa, assinale a opção errada. A prescrição da assertiva A. A prescrição da pena de multa ocorrerá em 2 anos quando a multa for única, combinada ou aplicada. Perfeito, correto. Assertiva B. É suspensa a execução da pena de multa se sobrevém ao condenado doença mental. Perfeito. Doença mental ele não pode ser imputado. A opção C. Transitada e julgada a sentença condenatória, a multa será considerada dívida sem valor. Errado. É dívida de valor. Essa é a questão a ser marcada, assertiva C. E a D, a prescrição da pena de multa ocorrerá no mesmo prazo estabelecido pela prescrição da pena privativa de liberdade. Falei bem rápido, né? Tá? Correto. Então a assertiva a ser marcada como a errada é a assertiva C, que diz que a pena transitada em julgado, sentença condenatória, a multa será convertida em dívida sem valor. Não, convertida de valor. Tá? Pessoal, até o próximo bloco.